Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje eu trago a resenha do mais novo BL coreano, Light on Me. Eu sei que eu estou levemente atrasada, um mesinho aí, mas é que eu tava numa ressaca de BL depois de I Promise You the Moon, que inclusive também tem resenha aqui no canal, e aí eu não tava conseguindo assistir nada. Mas eu tô feliz que pós minha ressaca, o primeiro BL foi Light on Me, porque eu tenho muita coisa boa pra falar dele hoje. E se você ainda não assistiu, não se preocupe, porque parte desse vídeo eu falo sem spoilers. E a partir do momento que eu começar a dar minha opinião mesmo do que aconteceu, do final e tal, aí eu aviso que tem spoiler, beleza? E se você gosta de BL, aqui tem muito conteúdo sobre, então já deixa o like pra me ajudar, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos do tema. Mas vamos às informações gerais sobre Light on Me. O BL tem 16 episódios, finalmente! Finalmente um BL coreano grande, então a gente tem 16 episódios de aproximadamente meia hora cada. Na verdade, no começo são 20 minutos cada episódio. Aí vai chegando pro final, os episódios vão aumentando, e os últimos já tem um pouquinho mais até de meia hora. E se você quiser assistir, o BL tá disponível no Viki, mas só pra quem tem o Viki Pass. Então se você não tem, você consegue assistir só os 2 primeiros episódios, se eu não me engano. Mas eu assisti pelas fansubs brasileiras, então se você quer assistir, dá uma procuradinha nas fansubs. E esse BL, ele tem uma coisa diferentinha, assim, dos outros, que ele é baseado em um otome game. Ele não é baseado numa novel, nessas coisas assim que a maioria dos outros são. E se você não sabe o que é um otome game, é um jogo em que basicamente você tem opções ali e aí você cria a sua história junto com os personagens que você tem interesse romântico. Então, geralmente, o jogo te dá uns 3, 5, 6 meninos, ou meninas também, tem a versão com meninas. E aí você vai jogando numa história específica e você vai fazendo escolhas ao longo do jogo até que você fique com um dos meninos. Então, geralmente, você faz as escolhas baseada no menino que você gosta. E aí, esse BL é baseado nesse jogo, que tem o mesmo nome, Light on Me. E, inclusive, se vocês quiserem jogar, ele tá disponível num aplicativo que chama Story Pick, que é um aplicativo só de otome game, tem vários diferentes. E eu joguei, mas eu vou ser bem sincera, eu sou bem viciada em otome game, eu jogo, tipo, vários. E eu achei ele bem fraquinho, principalmente comparado com o BL. Eu achei que o BL pegou ali a história que era legal, mas tava bem fraca ali no otome game, e transformou numa coisa incrível. Eu acho que o BL fez milagre, assim, com o otome game. Eu joguei só o primeiro capítulo, se eu não me engano, e olhe lá, porque eu tava achando muito chato. Então, eu não indico muito o jogo, mas se vocês tiverem interesse, às vezes vocês gostam, né, vai que... Então é isso, vocês podem ir lá jogar. E agora vamos de sinopse do BL. A história conta sobre o Taekyon, que é um aluno do ensino médio, de uma escola só de meninos. E ele não tem amigos, e não é porque a galera não gosta dele, é porque ele não quer ter amigos, ele não vê necessidade de ter amigos. Então ele é um menino muito na dele, ele é até meio esquisitão, assim, né, comparado com os outros. E aí ele chega nesse início de ano, e ele percebe que ele deveria ter amigos, sabe? Porque os outros estavam falando, ai, você fez aquele trabalho e não sei o quê, ele nem ficou sabendo do trabalho de férias. E ele começa a sentir que ele deveria ter amigos, sabe? Que ele tá sendo muito diferente dos outros e que algo de errado não está certo. E aí tem o professor, sempre tem, né? Esses BLs e dramas escolares, sempre tem o professor que vai dar os altos conselhos. E aí ele conversa com esse professor, que dá a ideia dele entrar no conselho estudantil, que são tipo os alunos que cuidam dos outros alunos e que fazem esse papel de a ponte entre os professores e os alunos, né? E aí ele fala, ah, vamos lá que eu vou te apresentar para o pessoal do conselho estudantil, e você pode fazer amizade com eles e entrar lá e é isso, né? E começar a se soltar pro mundo. E aí ele aceita essa ideia. O início do BL é basicamente isso, o primeiro episódio. Só que um pouquinho antes dele ir lá e entrar no conselho estudantil, ele tem um incidente, que eu não vou nem dar spoiler, porque é tão engraçado que eu não quero estragar a experiência pra vocês, mas quem já viu sabe, é muito engraçado. Ele tem um incidente com um menino, e não é muito legal, e o menino acaba não gostando dele, né? E aí quando ele chega lá na sala do conselho estudantil, o menino tá lá. E aí ele não aceita o Taekyon de jeito nenhum. Ele fala, não, esse menino não vai entrar no conselho e não sei o quê. E aí, a partir disso, ele tem que provar pros meninos do conselho que ele merece entrar e que ele é um cara muito legal. E essa é basicamente a sinopse. Acho que um outro detalhe que encaixaria na sinopse que eu tenho que contar pra vocês terem vontade de assistir, é que a gente tem 4 meninos principais, então tem o Taekyon, que eu falei,
E os outros três, o drama tenta vender essa ideia de que, ai, com quem será que o Taecyeon vai ficar? Então, rola muitas cenas com os outros meninos e você tem várias pessoas que tiveram chips diferentes. Então, tem essa opção, não é um couple fechado desde o início. Na verdade é, mas eu já chego nesse ponto. Enfim, pra quem não assistiu, eu ainda não vou dar spoiler. Vou começar a contar pra vocês as minhas impressões gerais sobre o BL, então parte técnica, roteiro, o que eu achei no geral mesmo. Comparado com os outros BLs coreanos que a gente tinha até agora, se você não viu os outros, a maioria tinha no máximo 10 episódios de 10 minutos cada, então eram BLs minúsculos. E comparado com os outros, nisso a gente já teve uma vantagem gigantesca, né? Porque, como eu falei pra vocês, 16 episódios de meia hora cada foi, assim, deu pra construir muito mais no roteiro. Então, em questão de roteiro, ele de longe é o melhor dos BLs coreanos, não tem nem o que discutir porque ele saiu na vantagem por ter muito mais tempo de trabalhar todos os personagens. Mas além disso, eu achei que tecnicamente ele é muito bom também. A direção de fotografia é muito bonita, a direção de arte também. E ele é todo assim muito bem gravado, as cenas são muito boas, então foi satisfatório de assistir, de tão bonito que é. Eu gostei bastante, a ilustração da opening e da ending também é bem bonita. Tem música do Ace, que é um grupo de K-pop, que eu achei muito legal também. Os atores são muito bons, eu acho que todos eles entregam bastante na atuação, principalmente o menino principal, o Taecyeon. Eu acho que não deve ser fácil você fazer um personagem tão fechado, mas que ao mesmo tempo é tão honesto e direto ao ponto. Então, eu gostei tanto do personagem quanto do ator, eu acho que ele foi muito bem. E eu acho que, no geral, esse BL teve mais investimento mesmo, investimento financeiro. Eu acho que provavelmente por isso que ele também é maior do que os outros. Então eu fiquei feliz, espero ver mais BLs dessa empresa, porque eles estão fazendo várias coisas muito legais com os atores também. Tá rolando live, uns photoshoots muito bonitos. Então eu tô bem feliz com isso, espero ver mais BLs dessa empresa. Nem sei qual é, pra ser sincera, mas eu gostei. A única coisa pra mim que pegou um pouquinho, mas é pouquinho mesmo, é que a história é bem boba, né? Ela traz muitos clichês, então não teve nada muito uau, que incrível, que inovador. Isso com certeza não, porque o BL é bem clichê. Mas apesar disso, ele é muito divertido de assistir. Não teve um episódio que eu falei, ai, cansei, não quero mais ver. Todos os episódios eu tava muito entretida, então apesar de ser clichê, mesmo se você não gosta muito dos clichês, eu acho que vale a pena ver porque ele é gostosinho e você acaba passando assim, passando pano, né? Deixando passar os clichês porque o BL é muito bem feito. Bom, a partir de agora eu vou começar com os spoilers, então se você não viu, vai lá ver e depois você volta no meu vídeo. Ou se você gosta de spoiler, fica aí, mas por sua conta e risco. Mas eu ainda, falando das impressões gerais que eu tive, eu tava falando pra vocês que o BL tentou vender a coisa de com quem será que o Taecyeon vai ficar no final. Eu não sei vocês, mas não me enganou em nenhum momento. Eu acho que o BL deixou muito claro, muito óbvio, desde o início, que o casal principal era com o Shinu. Até que nas promoções eu achei que eles foram bem inteligentes, porque o BL tem pôster tanto com o Shinu quanto com o Daon. Então eu achei inteligente, porque você fica naquela coisa tipo, você tem 2 pôsteres, né? Eu acho que só tinham 2, eu acho que não tinha nenhum com o Namgoon. Mas, até porque o Namgoon, nada a ver. Mas eu achei legal, pelo menos essa tentativa no marketing de vender a ideia de com quem será que ele vai ficar. Até porque o BL é baseado no Otome Game, então, por exemplo, no Otome Game você poderia ter ficado no final com o Daon, sabe? Dependendo do jeito que você joga. Mas no drama não é assim, e eu achei que eles deixaram muito claro, então eu fiquei meio que com preguicinha, assim, nesse detalhe, porque era bem óbvio que o Shinu era o casal principal. Até porque se vocês assistem dramas coreanos, sem ser BL mesmo, a personagem principal sempre fica com o cara que não dá bola pra ela, que é maldoso com ela, que não tá nem aí, mas que no fundo ele fez tudo para agradar ela e blá blá blá. A mesma história aqui do Shinu, que gostava, mas era bravinho e chatinho. Enquanto o second lead, né, que aqui no nosso caso é o Daon, que é super fofo, trata super bem e é o amorzinho, nunca é o cara que a menina gosta, ou que no caso aqui o menino gosta, sabe? Então, se você já conhecia dramas coreanos e você seguiu o clichê, você já sabia que o Shinu era o menino que ia ficar com o Taecyeon no final. Mas um detalhe muito engraçado, que logo no primeiro episódio, a primeira cena que mostra ele com os meninos e falando, um desses 3 é o meu primeiro amor. Eu achei muito engraçado, porque o Namgoon não tem nada a ver
Não tem uma cena que eu shippei o Nangun com o Taecyeon. Eu não sei vocês, mas eu fiquei tipo... Ah, foi só pra fazer o baitzinho ali no começo, pra incluir o Nangun, né? Porque ele era amigo. Mas eu não consigo imaginar alguém shippando o Taecyeon e o Nangun. Mas se você shippou, me conta nos comentários. Mas uma coisa que eu gostei muito, 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 muito é que o Taecyeon realmente cria sentimentos pelo Daon. Porque na minha cabeça, pra qualquer drama, faz muito mais sentido o personagem principal gostar do second lead, que é fofo, que trata bem, que cuida, etc., do que gostar do menino principal, que é chato, que fica de birra e sendo rabugento desde o início, sabe? Então, eu gostei muito porque eu achei realista o Taecyeon acabar gostando mesmo do Daon. Tanto que ele fala no episódio 6, eu até anotei aqui, sentimentos inexperientes crescem sem controle. Eu achei muito legal essa frase. Porque é realmente o que tá acontecendo. É o primeiro amor do Taecyeon, ele é muito inocente, ele não sabe de nada, ele não tinha nem amigos, né? Então é a primeira experiência dele, tanto com amizades quanto com amor. E eu acho que faz muito sentido os sentimentos deles terem crescido muito rápido pelo Daon, porque foi o primeiro menino que realmente cuidou e deu atenção e foi fofo com ele. E aí, nesse ponto, assim, vou dar a minha opinião. Eu shippei o Taecyeon com o Shinu desde o início, porque o Shinu é muito lindo. Aí eu tava, esse menino é bonito demais pra não ser o first lead, sabe? Mas o Daon era, assim... Eu acho que se eu fosse o Taecyeon, eu também teria criado um crush no Daon. Porque ele é tipo um príncipe, boyfriend material, ele é muito fofo. Então, nesse ponto ali no episódio 6, quando o Taecyeon já admite que ele gosta do Daon, eu tava shippando os dois, sim, apesar de gostar mais dele com o Shinu. Porque seria muito bonitinho, sabe? Imagina se eles tivessem dado pelo menos um beijinho, teria sido muito fofo, né? Claro que não ia ter a ver com o BL, porque não seria o primeiro amor, enfim. Mas foi bonitinho. Agora eu vou falar pra vocês sobre os personagens principais. Eu vou literalmente dar a minha opinião sobre os 4 meninos principais. Começando primeiro com uma curiosidade aleatória. Eu não sei se vocês acharam eles com cara de criança, mas eu achei todos eles com muita carinha de criança, menos o Nangun. Mas eu fui ver a idade deles. Todos eles são mais velhos que eu. Tipo, todos. Eu fiquei muito chocada com essa informação. Principalmente o Taecyeon, que tem cara de 5 anos de idade. E ele acho que é uns 2 ou 3 anos mais velho que eu. Eu fiquei muito chocada. Enfim, começando pelo Taecyeon, eu fiquei impressionada com o quanto que eu gostei dele. Porque, geralmente, pra mim, é difícil gostar de personagem principal, principalmente em drama coreano. Nos BLs todos até agora eu tenho gostado. Mas esse personagem com estereótipo de bobinho, inexperiente, nunca tive um amor, nunca tive amigos, não sei de nada, geralmente é um estereótipo que eu não gosto, me irrita, eu acho personagem sem graça e chato. Mas não é o caso do Taecyeon, eu fiquei muito feliz com isso. Porque, apesar dele ser fofinho e nenê e inexperiente, ele é muito honesto e ele também é muito forte, ele é muito corajoso. Então, ele não deixa o Shinu fazer ele de trouxa. Mesmo que o Shinu esteja lá todo chato, ai, eu te odeio, não sei o quê. Ele enfrenta o Shinu, ele fala, e aí, por que você me odeia então? Fala na minha cara. Fala todos os motivos pelos quais eu não posso entrar no conselho estudantil. Eu amo o Taecyeon! Ah, ele é perfeito! Eu fiquei muito contente com essa personagem principal, de verdade. Eu acho que ele é a Hannah Montana, ele traz o melhor dos dois mundos. Ele traz o lado inocente, não sei de nada, fofinho e bobinho, estabanado. E ele também traz um personagem forte, corajoso, que se declara e que joga os sentimentos, fala sobre. Eu amo. Eu achei ele muito bom. E aí, eu tenho que exaltar a primeira cena do Taecyeon com o Shinu. Gente, primeiro, por que o Shinu tava com aquele negócio, que eu não vou dizer o nome, mas vocês sabem que vocês assistiram, de plástico naquela coisinha? Era pra aula de ciências, de biologia? Era pra uso pessoal? Não sabemos! Mas, senhor, por que ele tava carregando aquilo? E aí é muito bom o Taecyeon colocando no bumbum dele. Ai, gente, sério, sem condições, essa cena é muito boa. É a melhor cena do drama todo, ela é muito engraçada. Eu rachei, eu assisti várias vezes só pra dar risada tudo de novo. Ai, ela é muito boa. Mas enfim, eu realmente gostei como o Taecyeon passa longe do estereótipo de personagem só bobinho de drama clichê. E pra mim, o ator e o personagem entregam tudo do início ao fim, eu gostei muito. Agora vamos falar sobre o Shinu, o meu mozão Shinu!
Gente, esse homem é lindíssimo! Nossa senhora! Toda cena que dava um close na cara dele, eu ficava, meu Deus, que menino bonito! Enfim. Eu achei o personagem dele, pra resumir, assim, um rabugento muito fofo. É isso, pelo menos no início, né, quando ele tava sendo rabugento, chatão e tal. Mesmo assim, ele era muito fofo, não tinha como, gente. Até porque eu acho que desde o início dá pra perceber que ele só é chato com o Taecyeon porque ele tá com vergonha. Porque ele tá com vergonha porque ele percebe que ele gosta do Taecyeon, e aí ele tá lidando com ele mesmo entender que ele gosta do Taecyeon. E com a vergonha do primeiro encontro deles, que foi um desastre, sabe? E aí, o mecanismo de defesa, digamos assim, dele pra lidar com isso e pra lidar com ele tentando entender os sentimentos dele pelo Taecyeon é se afastar, é falar que odeia, é falar que não quer o menino perto. Então, eu acho que o BL deixa claro desde o início por que o Shinu tá sendo chato. Então, como a gente já sabe desde o início o porquê, não é aquela coisa que a gente só descobre no último episódio, uma coisa assim. Então eu acho que isso faz a gente gostar mais do Shinu, a gente se identificar um pouco com ele. Até porque eu sou a pessoa que mais tem preguiça do personagem lá do First Lead, que é chato só por ser, e aí só depois a gente vai saber o motivo, e que ele é rabugento, e ai, eu te odeio, e fica sendo malvado. Eu odeio personagem assim, por isso que geralmente eu gosto do Second Lead, que são os personagens mais parecidos com o Daon. Mas nesse caso, o Shinu era meu favorito ali desde o início, ele era o menino que eu tava torcendo realmente pra ficar com o Taecyeon, apesar de ser óbvio mesmo, mas enfim. Eu acho que justamente por a gente saber o jeitinho dele tímido, o negócio da orelha, pegar fogo e tal, por a gente saber disso rápido, a gente acaba também gostando dele mais rápido. E aí, com o desenrolar dos episódios, que a gente vai conhecendo ele, a gente realmente percebe isso, a gente percebe que ele já sofreu muito com homofobia, por ele ter já admitido pros amigos que ele gostava de alguém no ensino fundamental e tal. Quanto mais a gente vai sabendo do passado dele, do lado dele da história, mais a gente vai sendo conquistada pelo personagem. Então eu gostei muito da construção dele ao longo do roteiro, porque não é um personagem que você odeia desde o início, mas que você vai entendendo com calma ao longo dos episódios. Eu gostei muito disso. E aí, junto com isso, a gente percebe que ele não tem coragem, né, de se declarar. Inclusive, o drama foca muito nisso com todos os meninos, esse lance de ter coragem de falar os seus sentimentos, o que eu acho muito bom. Eu acho que todo mundo deveria realmente ter mais coragem de falar sobre os próprios sentimentos, independente de ser amoroso ou não. Mas enfim, mesmo ele não tendo coragem, que a gente já sabe, ele sempre tá ali do lado do Taecyeon, e eu gosto muito disso. Eu gosto de como ele nunca sai do lado do Taecyeon a partir do momento que eles começam a ficar amigos, né? Porque antes ele ficava enchendo o saco. Mas depois, sei lá, do episódio 6, 7 ali, eu gosto de como ele fica do lado, como ele apoia, e ele mostra que gosta sem precisar falar que gosta, sabe? Tanto que, pra mim, o Taecyeon é um personagem muito inteligente. E ele saca rápido que o Shinu gosta dele, né? Mesmo que ele demore ali pra ter, de fato, um lance com o Shinu, a partir do episódio 10, assim, eu acho que foi o 10, o Taecyeon já tem noção de que o Shinu gosta dele pelas ações do Shinu, que ele realmente cuida e tá sempre ali do lado. É que naquele momento a cabeça do Taecyeon tava mais focada no Daon, né? Mas enfim, eu gosto da discussão que o personagem traz sobre ter passado por homofobia, como isso fez com que ele mudasse, e o jeito que agora ele aborda as relações amorosas dele, mas que depois ele se torna um personagem mais corajoso. Ele não tinha coragem ali de se declarar pro Taecyeon, mas a partir do momento que eles estão juntos, no último episódio mesmo, eu gosto de como ele é corajoso pra pegar na mão do Taecyeon e pra sair com ele na rua e pra falar que é namorado dele mesmo. Eu gosto muito disso, e eu gosto de como o personagem do Shinu traz o oposto do Daon, né? Eu já vou falar do Daon, mas o lance do Daon é que ele não tem essa coragem de levar a público pelos motivos dele. Mas o Shinu não é assim. Uma coisa que ele se mostra muito corajoso é que ele não liga de mostrar pras pessoas quem ele é, que ele é gay. E aí, eu gosto muito disso. Sinceramente, se eu fosse o Taecyeon, eu sou o tipo de pessoa que precisa dessa segurança da pessoa não ligar de sair comigo de mão dada, esse tipo de coisa. Então eu me identifico com o Taecyeon nesse sentido dele acabar ficando com o Shinu, porque o Shinu traz muito mais segurança e esse afeto dessa forma, assim, sabe? E última coisinha aqui pra falar do Shinu, porque eu amo esse menino. No episódio 9, eu amei como ele se abriu pro Daon, e ele falou pro Daon que ele percebia os sentimentos do Daon, e que o Daon deveria ir lá mesmo e ficar com o Taecyeon e mostrar o que ele tava sentindo. Eu gostei muito dos conselhos dele pro Daon, principalmente no episódio 9, quando ele fala: se você tá duvidando, é porque
tipo, sobre a sexualidade do Daon. Então, ele deu altos conselhos, tanto pro Taecyeon quanto pro Daon, e eu gostei muito. Nesse episódio 9 que ele fala isso pro Daon, ele assinou embaixo ali o contrato de meu personagem favorito no BL. Então, eu gostei muito. Agora vamos falar do príncipe do Daon. Ai, gente, o Daon é aquele tipo de personagem que me conquista no primeiro episódio, no primeiro sorriso. Eu já tava, ai, que lindo, que fofo, que príncipe, que maravilhoso, já era meu crush. Mas, enfim. O Daon, eu acho que de todos os personagens, ele é o que mais traz discussões muito importantes pro BL. Eu acho que o arco todo do Daon ao longo do BL é muito bem feito. Porque no começo a gente acha que ele é só aquele cara super feliz e super fofo com todo mundo e gentil e tal. E ao longo do BL a gente vai percebendo que ele não é bem assim, que ele sofre tanto em casa quanto na escola com muitas coisas. E a gente vai vendo esse arco todo do personagem, que no final ele acaba se entendendo com muitas coisas, mas ele ainda tem muitos problemas, sabe? Então, eu gosto disso, como ele traz discussões. E um desses debates que ele levanta é sobre ser muito legal com os outros e se vale a pena você ser gostado por todo mundo só porque você é gentil e faz favores e tals. Ou se é melhor não ser gostado por todo mundo, mas saber dizer não, por exemplo, sabe? Então eu acho muito legal que o personagem mostra que é sim importante você aprender a dizer não, que você não pode ser legal com todo mundo, porque as pessoas vão tirar vantagem de você, e você também vai criar esperança nas pessoas que você não deveria. Então, por exemplo, o caso do Daon com as meninas que pedem o número dele e tal, e aí ele fala que sim, porque ele é muito bonzinho, não sabe dizer não. E aí as meninas criam esperança e acabam com o coração partido porque ele não tem interesse em nenhuma delas, né? Mas aí também tem o outro lado dessa discussão de que, por exemplo, não é porque o menino te passou o número dele, não é porque a menina tá sendo legal com você e conversando numa boa, que essa pessoa tá interessada em você, sabe? Então, também tem esse lado de que as meninas não tiveram noção nenhuma. Porque não é porque o Daon passou o número dele pra elas que automaticamente ele tava afim delas, sabe? Ou que eles iam namorar, qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que tem muito esses dois lados. O Daon precisava sim deixar claro pra elas que ele não tinha interesse nenhum nelas, mas também não é o fato dele passar o número dele pra elas que foi uma coisa extremamente errada. Elas criaram fantasias na cabeça delas também, tem esse ponto. Mas sobre as meninas, a Sorri, eu queria que ele tivesse dado um fora, assim, ó, há 3 anos atrás, que ela fala que ele era crush há 3 anos. Porque a Sorri é difícil, mas eu já vou falar dela também. Mas com ela eu adoraria que ele tivesse dado um fora desde o início. Outro assunto muito, muito, muito importante, talvez o mais importante de todos, que o Daon levanta, né, o personagem dele, é sobre a coragem de você se assumir, não só para as outras pessoas, para o mundo, mas também para você mesmo, principalmente com um mundo tão homofóbico, naquele ambiente que o Daon tava, todos os amigos dele, os héteros, né, estavam ali cobrando e enchendo o saco, perguntando e tal. A menina também, né, a Sorri, as amigas dela, as outras meninas que eles saíram lá no date. Não só essas pessoas também, mas a família dele, que ele sabia que era homofóbica, que não ia aceitar aquilo e tal. Então, eu acho, não vou dizer legal, né, mas é interessante ver que a gente percebe que o problema do Daon não é só com os rumores, não é só com as outras pessoas, mas que ele também tem certa dificuldade de aceitar ele mesmo, né? E aí tem uma discussão aqui, que é uma coisa que eu sempre falo, tipo, sempre, desde sempre pra todo mundo, que é, não adianta você querer gostar de alguém, você querer ter uma relação com alguém, se você não se ama, se você não tem uma relação boa com você mesmo. Eu falo isso, tipo, eu dando conselho amoroso pras minhas amigas, sabe? É tipo isso. Porque se você não se aceita como você é, se você não tem amor próprio, se você não cuida da sua saúde mental, física, se você não se ama e cuida de você mesmo, não tem como você ter estrutura pra amar outra pessoa. Tipo, você vai amar, mas você não vai conseguir ter uma boa relação, porque vão ter problemas e inseguranças e atritos que vão acabar atrapalhando a sua relação, né? Então, eu acho sempre importante você se cuidar e aprender a se aceitar também, que era o processo que o Daon precisava passar. Então, ele nunca conseguiria falar ali pro Taecyeon, sim, eu gosto de você, vamos namorar, não sei o quê, se ele não se aceitasse, porque ele tinha medo e vergonha do que as outras pessoas iam achar dele mesmo, sabe? Então, eu gosto desse processo e toda essa realidade que o personagem dele traz, porque eu acho que deve ser a grande maioria das pessoas LGBTs em países como a Coreia, que a gente sabe que são bem homofóbicos. E mais ou menos ainda sobre isso, um último assunto polêmico, uma discussão que o Daon traz,
é o lance de tirar alguém do armário sem o consentimento dessa pessoa, que é o que a Sohee faz com ele, né? Ela tira lá a foto dele com o Taecyeon, espalha pra escola por puros ciúmes. Já falei, já daqui a pouco falo da Sohee. Mas eu já falei em outro vídeo de BL, não vou lembrar qual, mas eu repito aqui e vou repetir quantas vezes forem necessárias, que não é legal você tirar uma pessoa do armário, você falar por essa pessoa, pros familiares, pros amigos, pra quem seja, que essa pessoa é homossexual ou qual seja a orientação sexual da pessoa, sabe? Eu acho que eu falei isso no vídeo de resenha de Lovely Rider, porque rola uma cena mais ou menos assim. Mas, enfim, é outra discussão muito importante, né, que o personagem do Daon traz, e eles mostram realmente como foi errado o que a Sohee fez e as consequências que isso teve pra tudo, assim, da vida do Daon. Então eu gostei de como o drama abordou tudo que precisava ser abordado de importante sobre homossexualidade, em questão de sociedade e tal. Eu acho que veio através do personagem do Daon, então eu gostei muito, principalmente porque ele é aquele personagem que eu falei pra vocês, né? No primeiro episódio ele era muito fofinho, todo mundo gosta dele, não sei o quê, e aí você vai descobrindo as coisas ruins da vida dele, né? Todos esses dramas. Então eu gostei muito de como eles lidaram com o personagem do Daon, e eu acho que foi um dos pontos altos do BL, o que faz ele ser realmente, ele se destacar, assim, comparado com vários outros BLs. Agora vamos falar do nosso quarto personagem principal, o Nangun. Eu acho ele muito fofo! Ele me lembra muito o meu ultimate, que é o Yanje do GOT7. Inclusive, eu acho que é o tipo de personagem que o Yanje faria super bem. Parece bastante o personagem dele em So Not Worth, que tem resenha aqui no canal se vocês quiserem ver depois, mas enfim. Eu gosto muito como o Nangun sabe de tudo desde o início. Ele é aquele olho que tudo vê, ele realmente, como ele diz, ele sabe de tudo. Ele também dá ótimos conselhos, então, além de saber, ele também ajuda muito, não só os meninos, mas a Sohee. Eu gostei muito de como ele ajudou a Sohee a se redimir com todos os problemas que ela causou, né? Mas eu também gosto muito de como ele sabe que o Taecyeon gosta tanto do Shinu quanto do Daon, e que ele sabe que os meninos também gostam do Taecyeon, e que ele vai ajudando como ele acha que ele precisa ajudar, e que ele repete os conselhos do professor também. Eu achei muito fofinho, eu realmente gostei muito do personagem dele. Me identifico com ele dando conselho e comida pros amigos, eu adoro esse tipo de coisa. E eu acho que dos meninos, se eu fosse o Taecyeon e eu fosse ter crush em alguém, claro que eu gostei muito dos outros dois, mas o Nangun é muito meu tipo. Porque ele é muito fofo, vem com comida, ele é animado, divertido. Eu gosto de menino assim, eu achei ele muito bonitinho. Enfim, no geral, o que eu achei do Nangun? Perfeito, tudo pra todos, nunca errou. E o plot dele com a Sohee, eu acho que ficou bem óbvio desde as primeiras cenas que rolou a interação entre os dois, que ele ia acabar gostando dela mesmo. Eu não tinha muita certeza se ela ia acabar gostando dele. E no final a gente viu que ela criou um interessezinho, mas que não rolou nada efetivo entre os dois, né? Mas de qualquer forma eu achei bonitinho, porque eu acho que ela combina mais com um menino como ele do que com um menino como o Daon, né? Porque o Nangun é mais safo, ele é mais esperto, ele vai pegar as besteiras que ela faz e ensinar ela. Então eu achei mais bonitinho os dois juntos, mas não vou dizer que eu shippei, porque eu passei muitos episódios com o ranço da Sohee pra conseguir realmente shippar os dois no final. Bom, agora vamos pros personagens secundários, que não são muitos, é só o professor e a Sohee, o resto não é muito relevante. Mas do professor, na verdade eu quero falar dele no Otome Game. Então, se você jogou, por favor, me confirma nos comentários, porque eu só joguei o primeiro capítulo, não tenho certeza. No BL, o professor é um fofo, dá ótimos conselhos, ele é super gente boa. Mas no Otome Game, quando eu joguei o primeiro capítulo, eu tive a impressão de que o professor é uma das suas opções de jogo. O que é muito estranho, tipo, você poderia seguir um caminho no jogo com as suas respostas pra namorar o professor. Mas eu não tenho certeza do que eu tô falando, gente, porque como eu enjoei e larguei no primeiro capítulo, eu não faço ideia, mas eu tive essa impressão, e ele também tá na capa, e o professor parece muito novo no jogo. Ou era outro personagem, eu tô confundindo. Eu não sei, mas era estranho. Se você jogou, me confirma nos comentários, porque eu não sei o que eu tô falando. Mas enfim, vamos falar da Sohee, que é com certeza a personagem secundária mais polêmica e que a gente tem que falar mesmo. Ai, gente, a Sohee aqui no meu roteiro tá como chatona. Porque não dava, ela era insuportável. Eu passei o drama inteiro falando por que essa menina tá aqui. Ai, que ódio. Mas aí o lance
é mais raiva minha com o roteiro, pra ser sincera. Porque eu odeio esse estereótipo de personagem feminina perseguidora, que o menino claramente não gosta dela, ele fala... Tudo bem que no caso da On não fala exatamente. Mas depois de 3 anos gostando do cara... Quem tem esperança ainda? Pelo amor de Deus. E ela, ai, o Daon é meu. O Daon gosta só de mim. Tipo, louca, sabe? Ai, não dá. E eu não gosto do estereótipo. Porque quando meninas mais novas assistem, tanto menino, menina, eles vão criar um imaginário, assim, de 2 coisas na cabeça. Primeiro, que isso é uma coisa normal de meninas. Que meninas fazem isso. Que meninas são perseguidoras e que elas não têm esse senso, essa noção. Segundo, pode dar, sim, um mau exemplo pra meninas novas assistindo de achar que é normal você manter um crush numa pessoa durante anos e não receber atenção, tipo, como mais que uma amiga, sabe? Durante anos e ter essa ilusão de que o cara é seu, esse tipo de coisa, eu acho, tipo, muito errado. Tudo bem que o BL mostrou, sim, que é muito errado, então não posso criticar nesse ponto, porque o BL colocou ela ali pra ser como uma vilã, né? Pra causar o plot. A gente sabe que tem um motivo pra ela estar ali e que no final o drama mostra que ela tava errada com tudo que ela fez, né? E eu fiquei muito contente com as respostas que os meninos davam pra ela, né? Tipo, tirando o Daon. Os outros 3 meninos davam umas patadas nela, que eram muito boas. Inclusive tem um episódio, ai, foi tudo pra mim esse episódio, que o Taekyon falou pra ela: o Daon não é um objeto que pertence a você. Ai, Taekyon, muito obrigada por isso! E aí, o que fico, assim, com mais ranço da situação é que eles colocam justamente numa personagem feminina pra ser assim, sabe? E aí fica alimentando esse estereótipo muito chato de que meninas podem ser assim. E não é legal, né? Enfim. Outro problema com a Sorri, e isso não foi resolvido em nenhum momento do BL, e a gente acabou com ela sendo legal e amiga e ninguém resolveu esse ponto. Que ela soltou várias frases muito homofóbicas o BL inteiro. Não só ela, mas as amiguinhas dela também. E tudo bem que a gente tem um momento que ela fala que, por exemplo, pro Shinu ela fala: eu não ligo se você gosta de menino, pra mim só importa o Daon e tal. Mas isso não é justificativa pra ela ficar falando as coisas homofóbicas que ela fala. E em nenhum momento o BL faz com que ela fale: beleza, eu percebi que eu fui homofóbica, não vou falar mais desse jeito. Isso não acontece, então pra mim faltou sim no roteiro ter uma conclusão disso. Porque ela terminou, beleza, amiga dos meninos, não mais perseguidora de Daon, mas continuou homofóbica, né? Porque esse ponto ela nunca resolveu. Não é porque você tem amigos gays que você deixa de ser homofóbica ou que você deixa de falar coisas homofóbicas. Então, eu achei que faltou bastante aí resolver isso. Mas assim, do lance de ser perseguidora de Daon e num geral, eu achei que pelo menos ela conseguiu se redimir um pouco ali no final do BL, porque ela pediu desculpa pra todos os personagens que ela precisava pedir desculpa, e graças ao Nangun, né, e aos conselhos e ao empurrãozinho dele, ela realmente foi lá, pessoalmente, na frente de todo mundo, né, foi falar com o Taekyon, falou com o Daon, falou com os outros moleques lá, tentou ajudar estragando um pouquinho quando ela falou com os amigos de classe do Daon, sim. Mas eu acho que ela tentou, ela mostrou que ela realmente queria mudar e que ela entendeu o erro dela e que ela estava disposta a ser uma pessoa melhor. Então, nesse sentido, eu gostei. No final, você não tem mais tanto ranço dela, depois dela se redimir tanto, né? E dela ser fofinha ali com o Nangun e tal. Então, no BL, pensando em roteiro, eu acho que eles fizeram isso muito bem, porque no final você não tem tanto ranço dela. Mas, pra mim, esse lance dela continuar falando coisas homofóbicas não dá pra passar, e o BL não resolveu isso, então eu senti falta. Mas, enfim, ranço da Sorri à parte. Vamos falar do final mesmo do BL, que eu sei que vocês gostam de saber a minha opinião. E eu acho que é importante, né? O final é realmente uma das partes mais importantes. E eu acho que Light on Me entregou do início ao fim. O final eu gostei muito. Eu gostei do encerramento que eles deram pra todos os personagens e pra todos os plots que eles tinham aberto ali. E uma coisa que eu gostei muito, muito, muito é que, apesar de ser óbvio que o casal principal é com o Shinu desde o início, todo o plot que rola com o Daon, com o Taekyon, foi muito bem feito e foi segurado até o finalzinho, tipo. A gente já sabia que ele ia acabar escolhendo o Shinu mesmo, mas todo o lance dele gostar do Daon, e aí do Daon, tipo, finalmente começar a se aceitar, e aí falar, não, agora vou investir no Taekyon, e aí a conversa que eles tiveram e tal. Eu gostei muito, de verdade, eu achei que foi muito bem levado até o final. Não vou dizer que dava esperanças da gente achar que o Taekyon ficaria com o Daon,
mas trouxe um lance de realidade, assim, as conversas deles e o Taecyeon ter gostado do Daon ao longo do BL. E o final deles, tipo, beleza, a gente vai continuar amigo e por mais que você goste de mim, agora eu não gosto mais de você. E agora é a sua vez de, digamos, sofrer, porque primeiro o Taecyeon sofreu e agora era a vez do Daon. E o Daon mesmo diz isso, ele sabe disso. Eu gosto da consciência que todos os personagens têm. Inclusive é uma coisa que eu tenho que elogiar muito nesse BL. Todos os personagens têm, eles são muito inteligentes, muito espertos e eles têm muita consciência, eles não são iludidos, eles não são trouxas, tirando a Sorri, que ela faz o papel de ser a iludida trouxa, coitada. Mas os meninos não são, eles trazem, assim, pensamentos muito bons ao longo do BL, então eu gostei bastante. E eu acho que foi um BL que soube usar do simples pra trazer mensagens legais e importantes, porque o BL, ele, assim, o roteiro no geral, ele é simples. A história é clichê, dá todos os clichês, e não tem nada de muito uau, mas eles souberam usar o clichê de uma forma muito boa pra trazer coisas muito boas. Então eu achei muito inteligente, assim. Eu achei muito legal o BL. Sobre o final mesmo, cena final do casal principal, eu não achei que teria beijo. Quando eu vi aquela cena deles de mão dada, foi muito bonitinho. Pra mim, se tivesse encerrado ali, eu estaria com um sorrisão no rosto, estaria plena, porque foi muito fofo. Não era um casal que eu achava necessário ter um beijo, porque era o primeiro amor dos dois, os dois eram muito tímidos e fofinhos e tal. Então, não era um casal que trazia uma grande necessidade de beijo, mas entregou mesmo assim, porque depois a gente tem a cena deles juntos lá com os amigos. E aí, o selinho que o Taecyeon dá no Shinu foi tudo! Eu surtei mais no selinho do que no beijo, me julguem. Mas foi muito bonitinho. E aí, por mim também, podia ter acabado no selinho, eu estaria feliz, mas daí rolou o beijo. E aí, o beijo, galera, ele era pra ter sido ruim, e a produção salvou, vamos lá. O diretor de fotografia fez um milagre e salvou aquele beijo, porque, assim, na minha opinião, o Shinu, vocês viram, ele já tava com a boca aberta lá pra beijar o menino, e o Taecyeon tava parado. Ele fez a Pakshine, pra quem assiste drama entendeu a referência, e o Taecyeon tava, tipo, paradíssimo, e o Shinu lá mexendo a boca, eu falei, meu Deus, o beijo vai sair horrível. E aí, quando é pra ficar feio o beijo, a câmera muda de ângulo e o beijo fica maravilhoso. E aí, ficou até mais bonitinho, porque ficou meio escondido no rosto deles, e aí ficou mais inocente, digamos assim, ficou mais bonitinho, eu achei. E então, até o beijo pra mim, que ia ser um desastre e não foi, eu achei, assim, aprovadíssimo. O final dos outros personagens eu achei super condizente também, os meninos continuaram lá amigos e tal, e eles vão continuar aprendendo sobre eles mesmos e tal. Eu só não entendi, eu não entendi mesmo. Se alguém entendeu, me conta, pelo amor de Deus, nos comentários. Se tem a ver com o Otome Game, não sei, eu não entendi. O que rolou no final do professor? Que rolou a festinha surpresa, que foi muito fofo, tá? Surpresa, né? Os meninos são péssimos. Mas que rolou? Que o professor saiu da sala, do nada a gente vê um pé, e ele fala o nome do cara, e corta a cena, e eu não entendi nada, e nunca mais voltou na cena. Gente, eu não entendi. Quem é o cara que apareceu na frente do professor? Era um nome que a gente deveria reconhecer? Tipo, eu não entendi, eu não entendi. Ah, eu não sei se o BL tá abrindo oportunidade pra fazer uma segunda temporada, ou se ele tá abrindo oportunidade pra empresa fazer um outro BL com esse ator que é o professor. Não sei, coloca aí suas opiniões no comentário, se você também não entendeu nada, pode colocar. Não entendi nada dessa parte, porque foi muito estranho, pra mim foi bem confuso. E de considerações finais mesmo, pra mim não é um BL tipo, uau, ele trouxe coisas inovadoras, ele é incrível, diferentão. Mas eu achei ele muito bem feito, eu achei que ele acertou em todos os pontos que tinha pra acertar. Eu não consigo nem dizer pontos que eu acho que ele errou, tirando o lance aberto lá da menina homofóbica. E os lances, assim, meio de ciúmes à toa e umas coisas de, ai, não ter tanta coragem de falar e tal. Mas isso também até foi explicado, enfim. Mas tirando esses detalhezinhos, eu nem tenho o que falar mal desse BL, eu achei ele muito bom. Na minha opinião, entre todos os BLs coreanos, é um pouco difícil julgar, porque como eu falei no início do vídeo, ele saiu na vantagem, né? Ele já tinha muito mais tempo de tela pra você trabalhar tudo, né? Mas, querendo ou não, comparando com os outros BLs coreanos, esse aqui é 1000 vezes melhor em muitos aspectos. Não vai entrar pra minha lista de BLs favoritos, assim, de todos. A minha lista eu acho que tá estritamente tailandesa até agora. Mas dos BLs coreanos, com certeza já é um dos meus favoritos. Eu acho que meus favoritos são To My Star,
Mr. Heart, talvez. Eu adoro o Where Arslinger também. Ai, tem muitos. Mas, com certeza, Light On Me entrou pra lista de BLs coreanos que eu mais gosto. E eu acho que foi isso pro vídeo de hoje. Me contem nos comentários se você assistiu ou se você vai assistir. E o que você achou de todos os plots, dos personagens. Com quem você shippava o Taecyeon. Me conta se você foi enganada. Em algum momento você tava achando que ele nem ia ficar com o Shinu e ia ficar com o Daon. Me conta aí tudo nos comentários que eu adoro conversar com vocês e saber o que vocês acharam. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo que me ajuda bastante. E também se inscrevam no canal, que aqui a gente tem muito conteúdo de BL, mas também de K-pop, de C-pop, tem várias lives, várias coisas legais. E não se esqueçam de ativar o sininho para notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!